Tome seu assento. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que nós temos nesta noite de juntos debruçarmos sobre um importante tema. Antes, porém, quero agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade, também ao nosso pastor, que sempre nos dá oportunidades para aqui ajudarmos nesse propósito que é a ministração da palavra. Eu reconheço que eu sou dos pregadores aqui, dos pastores, eu sou o caçula, eu sou o mais novo, o menor. Na casa de meu pai tem muitos homens aqui capacitadíssimos, mas a mim nesta noite coube a responsabilidade de compartilhar com os irmãos um tema bastante especial para a vida de cada um dos cristãos. Amém? A adoração à pessoa do Senhor Jesus. Todos têm o boletim? Todos os irmãos receberam o boletim nesta noite? Amém? Nosso pastor, queremos também justificar a ausência, não sei se é do conhecimento de todos os irmãos, mas ele viajou para o Brasil para estar participando ali da Escola Bíblica de Obreiros que se inicia nesse próximo final de semana. Ele foi quase que intimado pelo presidente da Assembleia de Deus Mundial para acompanhá-lo nessa viagem, para estar ali auxiliando ele juntamente com o nosso pastor em São Paulo, e a razão então do nosso pastor ter aceitado com certeza o convite para estar junto ali com o pastor Dominique, se eu não me engano, de Singapura, que é o presidente mundial das Assembleias de Deus. Então nosso pastor foi acompanhando ali ao Brasil para participar de uma série de reuniões, e então nós devemos estar orando para que o Senhor use o nosso pastor. Os irmãos sabem que sempre por onde ele passa, é certo que ele vai precisar ministrar a palavra, e ele precisa realmente estar sempre com a palavra pronta para ser ministrada a todos aqueles que perguntarem, como disse o apóstolo Pedro, né? Seu capítulo 3, versículo 15, a razão da esperança que há em cada um de nós. Nós sempre temos que estar pronto para responder com mansidão a qualquer que perguntar a razão da nossa esperança. Amém? Confesso que gostaria muito que o pastor Davi Moreno, que foi quem escreveu esse tema nesta noite, estivesse conosco, nosso primeiro vice-presidente, mas, claro, devido às suas atividades com a nossa igreja de língua hispana, também não é possível, né, tê-lo aqui para estar ministrando. E a mim coube, então, essa responsabilidade nesta noite de estar juntamente com os irmãos reciclando esse tema. Porque esse é um tema bastante específico, bastante especial na vida de todo crente. Nós devemos, então, tão somente estar reciclando esse assunto bastante importante que é a adoração. A adoração à pessoa do Senhor Jesus. Amém? Que Jesus é Deus. Abra sua Bíblia, se você a tem, no livro de Colossenses, epístola do apóstolo Paulo, escrita aos irmãos em Colossos, no seu capítulo de número 1. E nós vamos ao versículo de número... Vamos iniciar no versículo de número 15. Ou melhor, vamos ao 13, que assim a gente tem uma leitura mais amplificada um pouquinho. Amém? Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Amém? Glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Nós temos esse importante tema, como mencionamos, né? Que é a adoração. Os irmãos também me perdoem que eu tive uma gripe não muito tempo atrás, e essa gripe ainda de vez em quando ela persiste e me traz aí como se diz, um desconforto de uma tosse alérgica, uma coisa assim meia
desconfortável, então os irmãos me perdoem se de repente eu der uma engasgadazinha aqui e ali, mas é por conta disso. Mas nós vamos vencendo em nome de Jesus, amém? Adoração à pessoa do Senhor Jesus. A introdução nos diz: hoje nos aventuramos da mão do divino companheiro, o Espírito Santo, no estudo de um tema emocionante, adoração à pessoa do Senhor Jesus. Para isso, meditaremos na carta que ele mesmo inspirou ao apóstolo Paulo, a qual nós já iniciamos, para que edificasse a congregação de Colossos e seus arredores. Que privilégio temos de estudar as Sagradas Escrituras com sua ajuda. Adorar a Deus é a atividade mais nobre, elevada e importante que o ser humano pode realizar. Fomos criados para isso e quando o homem pecou, rompendo assim seu relacionamento com Deus, Ele, o nosso Deus, enviou seu próprio Filho a fim de nos redimir para que pudéssemos voltar a verdadeiros adoradores. Aqui nós temos realmente o início de tudo como aconteceu, né? A partir do pecado do homem, essa ligação que o homem tinha com Deus, que os irmãos se lembram muito bem que na visitação, na virada do dia, Deus vinha para visitar o homem. Você consegue imaginar que privilégio Adão tinha? Todos os dias, na virada do dia, Deus se apresentava para saber como é que foi o dia. Olha que privilégio. Imagina se Deus viesse hoje para mim e para você, perguntar como é que foi o nosso dia. O que é que você fez hoje, Reinaldo? Como é que foi? Como é que iniciou o seu dia? Como é que ele chegou até a metade? Quais foram as atividades que você não conseguiu vencê-las? Quais foram as dificuldades que se apresentaram? Imagina como é que era isso. Coisa linda, né? E aí, quando o homem peca, essa ligação ela é quebrada. Esse elo, essa intimidade com Deus, ela é rompida. Mas Deus nunca foi pego de surpresa. Ele já tinha o seu próprio Filho como o canal certo, como aquela ponte correta para que essa ligação outra vez fosse restituída. E assim o Senhor Jesus o fez na cruz do Calvário, quando nós muito bem conhecemos o sacrifício que ele fez para que essa ligação outra vez fosse possível, de nós voltarmos ao nosso Criador, adorando-o na sua beleza, da formosura e da sua santidade, porque somente Jesus, somente o nosso Deus, ele é digno de louvor, de glória e de exaltação. Nem mesmo os anjos e muito menos os homens devem receber adoração. Somente o Senhor Jesus, o nosso Deus, o Filho, o Espírito Santo e o Pai eterno são dignos de louvor e de receber a adoração. A mulher pergunta lá para Jesus, né? Quando Jesus se depara com a mulher samaritana, ela pergunta lá em João 4:23, a parte B, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Aquela mulher questiona, né? Nós conhecemos muito bem a história bíblica, quando ela tem aquele confronto com Jesus ali, então ela meio que para escorregar por um lado, ela levanta a questão da adoração, né? E Jesus, ele nunca é pego de surpresa, né? Ele está sempre pronto. Então ele responde para essa mulher: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é nesse monte nem naquele monte, mas é no seu coração, é na sua própria vida, no seu interior que você deve adorar e exaltar ao Senhor nosso Deus. Era exatamente isso que ele estava falando para aquela mulher. O local em si independe se é em Jerusalém ou se é no Monte Gerizim. A hora vem e agora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso é tão importante que a adoração será a nossa principal atividade por toda a eternidade. Aí muitas vezes tem pessoa perguntando, mas será que no céu, como é que vai ser no céu? O céu vai ser coisa linda, vai ser maravilhoso. Vai ser uma coisa que realmente eu e você não conseguimos imaginar. O apóstolo Paulo escreveu alguma coisa, né, de que ele viu, né, coisas que, né, a mente humana não tem como descrever. Coisas assim que realmente nós não conseguimos descrever, né? O escritor, no seu melhor entendimento, ele falou que as ruas são de ouro.
os muros de cristal, para a gente poder ter mais ou menos uma noção de grandeza, né, de qualidade. Você consegue imaginar isso? Os irmãos que trabalham na construção civil sabem, né, que existem muitas casas, muitas mansões aí que você fica assim, quando você entra, você sai de boca aberta, e quando sai, então, meu Deus, né, que coisa linda, o que o homem faz? Agora, você imagina, como diz o nosso pastor Silmo Moura, o que é que Jesus já fez para mim e para você, né? Que ele disse que ele ia preparar moradas. E ele ainda falou na palavra, né? E se eu for e vos preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Imagina o que é que tem preparado, esperando para mim e para você. A gente vai ter muita coisa boa para fazer no céu. Adorando o Senhor o tempo todo, adorando a Ele o tempo todo. E aqueles que gostam de cantar, né, irmão Robson? Né, a voz vai ser afinada, vai ser perfeita. Cantar naquele grande coral, adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é um privilégio. Você consegue imaginar isso? É coisa que está aguardando a mim e a você. Nós precisamos tão somente manter a nossa fidelidade nele, olhando para ele, que é o autor e o consumador da nossa fé e da nossa salvação, para a gente não vacilar e conseguir chegar. Entrando nos céus, aí nós estamos bem, estamos tranquilos e agradecidos a Ele pelo privilégio, amém? Por isso nós devemos manter a nossa fé nele, firmados nele, para conseguirmos chegar lá. No livro do Apocalipse, todos os seres celestiais adoram a Deus sem cessar. Lá no Apocalipse capítulo 4, versículo de 8 a 11, está aí no seu boletim, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Você consegue imaginar que culto é esse? Um culto que não vai ter fim. Um culto que vai ter o seu começo e não vai ter fim. Portanto, adore e exalte ao Senhor, porque está chegando esse maravilhoso dia do arrebatamento da igreja, onde para sempre estaremos adorando e exaltando aquele que morreu na cruz para que a minha salvação e a sua salvação fosse uma grande realidade. Amém? Posso ouvir mais um amém? Glória a Deus nas alturas. Poderíamos dizer então que adoração é um holocausto. E o que era um holocausto? Era um sacrifício onde aquela oferta deveria ser queimada e ser queimada toda. Então, onde o adorador não deixa nada para si, mas antes entrega-se sem reservas a Deus, consagrando a Ele sua vida. A plena expressão desse tipo de devoção encontra-se em Cristo, quando Ele se entregou por mim e por você naquela cruz. Efésios 5:2 registra que Cristo nos amou ao ponto de se entregar a si mesmo por nós como uma oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Imagino que Deus, quando viu o sacrifício do seu amado filho, ele recebe aquele sacrifício como uma oferta que ele jamais tinha recebido, oferta agora especial. Oferta do seu filho, seu unigênito, aquele qual ele mandou vir à terra para morrer no meu e no seu lugar. Aquela oferta realmente em aroma suave, conforme disse o apóstolo Paulo. No Antigo Testamento é usado a palavra shahá, prostrar-se, ajoelhar-se, curvar-se. Adoração a Deus deve conter uma atitude do coração. Nosso pastor mesmo ele fala muito sobre o amor, que é uma atitude que nasce no coração.
Eu decido quem eu vou amar. E aqui nós também temos que decidir a adorar, e a adorar somente a Deus acima de todas as coisas. Porque somente Ele merece o louvor, a honra e a glória. A adoração a Deus deve conter uma atitude do coração que o reconheça como Deus soberano, Senhor e dono. Esta atitude deve ser acompanhada de temor reverente, conforme Salmos 5 e 7, contemplando a beleza da sua santidade, também outro registro em Salmo 29, 2, com canto alegre e louvor, garantindo que seja feito de coração. Obedecem a Deus, não aceitam, ou melhor, que seja feito de coração. Deus exige que seu povo adore somente a Ele, os anjos que obedecem a Deus, porque tem anjo que não obedece a Deus. Nós conhecemos muito bem e sabemos que uma terça parte deles acompanharam Lúcifer naquela queda, né? Então, esses anjos, eles não obedecem a Deus. Mas aqui o texto bíblico se refere aos anjos que obedecem a Deus, não aceitam que os homens os adorem. Nós temos esse registro lá em Apocalipse 22, 8 e 9. Nem os homens devem ser adorados. Esse texto também é bastante interessante. Nós vemos lá em Atos 10, 25 a 26, aquela passagem de Cornélio, né? Quando Cornélio fica tão emocionado de ter recebido a dádiva, a bênção da salvação, que ele encontra o apóstolo Pedro e ele se prostra diante do apóstolo Pedro. E Pedro levanta ele na hora, dizendo, não, eu também sou homem como você, não faça isso. Adore somente a Deus. Homem nenhum que tem juízo são deve receber a adoração, né? Tem alguns por aí até que pensam, né, em receber, mas homem que tem o seu juízo no lugar não deve receber sequer louvor. O louvor deve ser tributado a Deus. Nós vemos aqui, nosso pastor, inclusive, quero abrir um parênteses aqui para agradecer os irmãos que estiveram conosco no domingo próximo passado, naquele evento. Quantos estiveram lá, dos que estão presentes aqui? Quase todos. Os que não foram, eu lamento informar-lhes que perderam uma festa muito boa. Um churrasco maravilhoso, um holocausto, né? Que foi maravilhoso, delicioso. O ano que vem tem mais, não perca. Amém? Obrigado a todos os irmãos que foram. Os que não foram, sinto muito por não terem ido, mas na próxima vez, né? Quem sabe os irmãos também terão oportunidade. Então, o nosso pastor, ele tributa toda a honra, a glória e o louvor ao Senhor nosso Deus. Nós o honramos, nós fazemos festa, reconhecendo o nosso pastor como o anjo da igreja, a qual ele está pastoreando, mas ele tributa a Deus o louvor, a glória, porque somente ao Senhor a honra, a glória e o louvor. Amém? É dessa maneira que nós devemos fazer. Ponto A, adorando a Deus, ou melhor, adorando a pessoa do Senhor Jesus em seu ministério na terra. A ideia de adoração no Novo Testamento, ou melhor, no Novo Testamento é expressa no termo grego proskeneo. Me perdoe que o meu grego hoje está meio assim, meio escorregadio, né, por causa da chuva. Prostrar-se, adorar, proskuneo, aparece 54 vezes no Novo Testamento. Você consegue imaginar? 54 vezes, dando essa ideia de prostrar-se, adorar. Cerca de 30 vezes refere-se ao Pai e 15 ao Filho. Jesus Cristo proibiu oferecer adoração a alguém que não seja o nosso Deus. Mateus 4 e 10 registra isso. Então Jesus lhes ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, que é o proskuneo, só a ele darás culto. Consegue imaginar a petulância de Satanás? Né, registrada nesse texto de Mateus, Jesus, né, passa ali por aqueles período de 40 dias de oração e jejum, com certeza estava com fome, porque a Bíblia registra que ele teve fome, e aí Satanás se apresenta a ele querendo, né, como diz um 7-1 ali nele, para ver se ele entrava na onda dele. Mas o nosso Deus, pensa, que astuto, né, o nosso inimigo, né? Você pensa Jesus, 40 dias de jejum e oração, ia entrar numa conversa do nosso adversário. Né? Tipo, você, né? Se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos do mundo. E ele disse, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele servirás e darás culto. O Senhor Jesus cita também, né, uma passagem, né, que está lá em Deuteronômio 6,
e 13, o Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás. Somente o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás. É notável que o Senhor Jesus usa adorarás, proskunel, em vez de temerás. Porque esse temerás aqui está mais no sentido de reverenciar. Correto? Visto que temer se encontra na forma acusativa. Os estudiosos presumem que o Senhor Jesus associa o temor reverente à adoração e expande o significado da adoração, trazendo-a para uma esfera do privilégio dos santos de expressar com temor e tremor uma entrega total a Ele, ao nosso Criador. Um exemplo disso é a intenção do apóstolo João diante do anjo. É uma ação revestida de humilhação expressa, de entrega sem reservas, embora corrigida pelo anjo por ter sido a pessoa errada. Nós temos isso registrado lá no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora, proskunel, a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, nem os anjos aceitaram a adoração. Dizendo, eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Adore somente a Deus. O Senhor Jesus foi adorado pelos homens durante seu ministério terreno e recebeu adoração como Deus. Marcos registra isso no seu capítulo 5 e versículo 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Ele recebeu adoração de alguns estrangeiros que vinham do Oriente. É verdade, lá por conta, do seu nascimento, quando estava com Maria, entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Eram estrangeiros aqueles que foram adorar e presentear o Senhor. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. O Senhor Jesus recebeu também a adoração de um leproso que o adorou antes de ser curado. Interessante isso aqui. Antes de receber a bênção, ele se prostra e adora a Deus. Dos 10. 90% simplesmente receberam a bênção e foi embora, mas teve um que se prostrou e recebeu não só a cura da sua lepra, mas também recebeu a salvação em Jesus Cristo, que é o maior bem que eu e você temos. Amém? O Senhor Jesus recebeu a adoração de uma autoridade religiosa, conforme lá Mateus 9:8. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Nós conhecemos bem esse texto. O Senhor Jesus recebeu também a adoração dos seus discípulos pelo seu domínio dos elementos da natureza. Vocês lembram muito bem disso, E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és Filho de Deus. Porque eles tinham acabado de ver um milagre que somente Jesus poderia fazer. Pescadores, homens experientes como eram, e não tinham entendido que com eles estava o dono da vida. Que o mar não tinha condições de afogá-lo e tampouco os ventos de fazer com que aquele barco virasse. Porque ali estava o dono da vida, o autor de todas as coisas. Tanto é que Jesus vira para o vento e para o mar e os repreende, e aqueles homens então ficam atônitos, porque não tinham entendido exatamente qual era a posição de Jesus. Mas eles prostram e o adoram, reconhecendo que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Adorando a pessoa do Senhor Jesus de Jerusalém até os confins da terra. Quando o povo de Deus se reúne, o objetivo principal é adorar. É o que o nosso pastor sempre faz. Os irmãos concordam comigo, que sempre que ele reúne, ou todo início de cada culto, ele procura trazer a igreja para um momento de louvor e adoração a Deus. É exatamente o que nós viemos fazer. Domingo é nosso culto de celebração, onde nós trazemos a nossa oferta de louvor e adoração ao Senhor, agradecendo a Ele pelas bênçãos recebidas e por aquelas que Ele ainda irá fazer. Que o crente é assim, o crente é agradecido, inclusive, pelo que ele ainda vai receber. Nós devemos ser sempre agradecidos conforme esse
livro de Colossenses nos traz isso. Se você tiver oportunidade, leia. São apenas 4 capítulos. Coisa linda, coisa maravilhosa, o que Paulo escreve aos irmãos em Colossos. E aqui no seu capítulo 4 ele registra bem isso, né? Que o crente deve ser alegre, né? Deve estar sempre regozijante na presença do Senhor. Então, quando o povo se reúne, o objetivo principal é adorar a Deus. As pessoas muitas vezes vão à igreja para a comunhão, para a escola bíblica dominical, para pregar, mas o motivo principal deveria ser juntar-se a outros crentes na adoração genuína ao Senhor nosso Deus, porque é para isso que nós fomos criados, para adorá-lo, para louvá-lo e exaltá-lo. Os discípulos e a igreja nascente, animados pelo poder recebido do Espírito Santo, saíram testemunhando de Cristo por todos os lugares onde foram enviados como missionários pelo concílio e por causa da diáspora, da separação deles e pela perseguição. Para um povo apaixonado pelo Senhor Jesus, o centro das suas convicções já não eram os ritos associados ao templo e às suas celebrações do Antigo Testamento, mas tão somente a adorar e exaltar ao Senhor nosso Deus. O autor do livro aos Hebreus declara no seu capítulo 8, versículo 6, agora com efeito obteve Jesus ministério, tanto mais excelente quanto é ele também, mediador de superior aliança instituída com bases em superiores promessas. A razão pela qual a nova aliança é superior, nós achamos na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro templo de Deus, porque encarna toda a justiça de Deus. Portanto, o povo de Deus desfruta da presença de Deus por estar em Cristo, simplificando a cabeça da igreja, conforme Efésios 5, 23, que é Cristo não por ser separado do corpo de Cristo, que é a igreja, o povo de Deus na nova aliança. Esta realidade começou a permear e a enfraquecer os muros de separação erguidos, por um lado, pela cultura religiosa hebraica, que procurava desmanchar a isso, defensora ferrenha de sua posição, como povo eleito, e por outro lado, por uma corrente propulsora do pensamento intelectual e avanços filosóficos que, embora celebrassem cultos politeístas, defendia um colonialismo que afastasse o culto de seus governantes, imperadores e governadores, como garantia de hegemonia e controle territorial, restringindo o monoteísmo, considerando-o prejudicial, pois fortalecia nacionalismo e a cultura local dos povos conquistados. Então nós temos que o vertiginoso e, segundo alguns estudiosos, heróico avanço do cristianismo, caracterizado por uma fé indestrutível, um amor surpreendente ao próximo, que é o que eu e você vamos fazer esta semana. Domingo que vem nós temos aqui Friends Forever. Então você já deve estar orando e pedindo a Deus orientação para você convidar um amigo, alguém, para trazer, para ouvir a palavra do Senhor, para que essa pessoa seja o seu amigo para sempre. É esse o objetivo que eu e você estamos na terra ainda, adorar a Deus e alcançar os perdidos para Cristo, como garantia de hemogeneia, como disse, e controle territorial, restringindo o monoteísmo, considerando-o prejudicial, pois fortalecia o nacionalismo e a cultura local dos povos conquistados. Então, nós devemos adorar e exaltar ao Senhor. Para ver realizado o propósito que agora os lançava à arena dos novos templos, fez com que alcançassem os povos gentios de todo o Império Romano, testemunhando o cumprimento de profecias já esquecidas. Nós temos algumas delas, Gênesis 22 e 18. Nela, na tua descendência, o nosso Deus falando para Abraão, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Obedeceste a minha voz para que saísse da sua terra, do meio da sua parentela, e fosse para uma terra onde o Senhor havia determinado. O Senhor falou isso para o nosso patriarca Abraão, também lá registrado em 2 Samuel 22, 50, celebrar-te-ei, pois entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Somente ao Senhor,
Nós mencionamos que deve ser o louvor, a honra e a glória. E o salmista também não poderia deixar de registrar no Salmo 98, 2 e 3. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos de todas as nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Com o advento do Messias, o centro da adoração passa de um lugar, como era do Antigo Testamento, para uma pessoa. Conforme nós falamos, né, que o Senhor Jesus falou exatamente isso para a mulher samaritana, né, quando ela questiona ele sobre o local onde se deveria cultuar. É nesse monte ou naquele monte? Não. A hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, eu e você somos esse templo. Nós podemos adorá-lo todo o tempo. Às 24 horas do dia nós podemos adorá-lo. Não depende de um lugar para fazermos isso. Nós podemos fazer aonde nós estivermos um louvor, um culto de adoração e exaltação ao Senhor nosso Deus, porque nós somos o templo, né? A adoração da nova aliança não tem nada a ver com os edifícios, mas sim com a pessoa de Cristo. O templo judaico era visto como um ponto de encontro entre o céu e a terra. Vemos essa ideia ligada a Jesus no Evangelho de João, no início do capítulo 1. Quando Natanael vê o Senhor Jesus pela primeira vez, ele tem um vislumbre da sua onisciência ao dizer-lhe que o viu sentado debaixo da figueira. Natanael, numa explosão de fé, chama-o Mestre, Filho de Deus e Rei de Israel. Em resposta, Jesus conecta aquele incidente à escada de Jacó, né, do Antigo Testamento a si mesmo, né? Ele fala para Natanael, né? E antes de você, né, vir, eu já tinha te visto lá embaixo da figueira, né? Interessante, né? Como é que Jesus já tinha visto aquele homem? E ele então fica assim meio com barulho de trem, né? Mas como é que o senhor me conhece da onde? Eu te vi lá debaixo da figueira. Foi de lá que eu te vi. Então, nosso Senhor Jesus, ele merece o louvor, a honra, a glória e a adoração, porque ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. E um fato que me encanta muito é quando ele passa pelas paredes, né, logo depois, né, da ressurreição, e ele entra na casa onde estavam aqueles homens, né, ainda com barulho de trem. Né? Será que é verdade? Será que ele ressuscitou? As mulheres falaram, nós fomos lá também, alguns de nós, corremos no sepulcro, só achamos os panos, né, do jeito que, né, estavam ali dobradinhos e tal. Aí Jesus se apresenta, ele entra, né, coisa maravilhosa. Ele passa pelas paredes, ele entra na casa. Você consegue imaginar eu e você amanhã com um corpo glorioso? Com um corpo glorificado, olha que coisa linda. Aí ele passa pelas paredes e fala, paz seja convosco. Ele entra na casa, aí eles ficam na dúvida, aí ele ainda pergunta, vocês têm alguma coisa de comer aí? Fala, uau, é Jesus mesmo? Não, tem aqui um peixe assado na brasa. E ele come na frente deles para que eles percebam que realmente era o Senhor Jesus. Então, onisciente, onipresente e onipotente. Esse é o nosso Deus. Vale um amém? Glória seja dada ao Senhor nosso Deus. João, no seu capítulo 1, versículo 51, está registrado. E acrescentou, em verdade, vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Agora é Jesus e não o templo, o centro da adoração, ponto de encontro entre o céu e a terra. Olha que coisa linda. Ele é o ponto de encontro. Né? Não é mais o templo, não é mais o local da adoração, agora é Jesus, que é o centro da adoração, é o ponto de encontro. É por ele que eu e você saímos da nossa casa, debaixo dessa tempestade que estava aí, para vir adorá-lo, para vir exaltá-lo, porque ele é merecedor de honra, de glória e de louvor. Esta convicção presidiu a igreja militante ao longo do livro dos Atos e em cada região onde se realizou o trabalho apostólico, conforme Atos 5, 30 e 31. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Amém? Coisa linda. E
tópico de número C, nós já estamos caminhando para o final. Colossenses e a adoração da pessoa do Senhor Jesus. O autor da carta, o apóstolo Paulo e Timóteo. Apóstolo Paulo e Timóteo são os autores. Eles escrevem aproximadamente no ano 60, 62 depois de Cristo. O apóstolo Paulo estava na prisão domiciliar em Roma. Você consegue imaginar alguém preso e com essa ousadia para escrever? É somente o apóstolo Paulo. Um homem que realmente, ao ser, como se diz, confrontado com Jesus, o próprio Jesus aparece para ele, naquele caminho de Damasco lá, quando ele recebe aquela luz, ele cai daquele animal que o estava conduzindo, e a partir dali, então, ele recebe aquela transformação, e ele passa, então, a ser um seguidor, e um seguidor de perto, E ele escreve aqui, diz o texto, que ele estava na prisão. E ele deixa registrada essa carta para mim e você nesta noite. Você consegue imaginar um homem na prisão e escrever, Regozijai-vos. Outra vez vos digo, regozijai-vos. O homem na prisão era para estar falando de tudo e de todos, menos de coisas tão lindas e sérias como está registrado aqui. Mas Paulo tinha esse comportamento. Paulo tinha essa convicção de quem o havia chamado para aquele santo ministério. Estava preso, mas a sua mente e a sua memória não. Então, a carta foi escrita, conforme nós já mencionamos aqui. Sem perder tempo, Paulo aproveita a oportunidade para escrever e fortalecer a igreja em Colossos, uma cidade a sudoeste da atual Turquia. Para os irmãos que estiveram conosco naquela viagem para a Turquia, lembram um pouquinho desses detalhes da Turquia. O presbítero pastor evangelista Dr. Silmo Moura estava lá conosco, ele lembra daqueles detalhes, aquelas ruínas bastante interessantes que a gente caminhou. O apóstolo Paulo descreve em suas outras cartas a grande mudança que ocorrerá quando Cristo retornar para derrotar os poderes do mal e governar o mundo inteiro. Interessante aqui, tem uns homens aí que estão pensando que podem, Você consegue imaginar que o nosso Jesus vai governar o mundo todo? Outra vez? Ele vai governar o mundo todo? Tem um tal de anticristo que vai aparecer aí que vai confundir muita gente, A igreja não, porque a igreja já vai estar nas bodas do Cordeiro. Mas esse sujeito que vai enganar muita gente, e quando eles acordarem, aí já é tarde, O estrago já está feito, e ele vai ter uma paz lá que ele vai colocar por um determinado período, e depois vai fazer aquele sacrifício, aí os judeus dizem, opa, aí não. Não, esse não é que nós estávamos esperando, não. Fomos enganados. E aí então a perseguição acontece como nós também já conhecemos. Mas a igreja triunfante, que adora ao Senhor nosso Deus, já vai estar adorando e exaltando a Ele nas bodas do Cordeiro. Você consegue imaginar isso? Nós adorando ao Senhor lá nas bodas do Cordeiro, recebendo as bênçãos, os galardões que cada um de nós haveremos de receber. Isso é uma coisa linda, coisa maravilhosa. Você não pode trocar a sua salvação por qualquer coisa, por coisa nenhuma deste mundo. É o bem maior que eu e você temos. Então adore somente a Deus, porque só Jesus é que tira a culpa do pecado, e foi Ele que resgatou-nos da nossa vã maneira de viver e do nosso estado de perdição eterna e nos colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então essa carta que o apóstolo Paulo escreve também inclui um belo hino que explica quem é Cristo. Ele é o Filho de Deus, o cabeça da igreja, que é o seu corpo, a chave do mistério de Deus. A história da carta, Colossos é uma cidade menos importante entre as que receberam cartas do apóstolo Paulo. Tinha sido uma grande cidade, mas na época da carta era uma cidade mercantil insignificante, despojada de importância por Laodiceia e Herápolis, cidades mencionadas na carta que ficava a cerca de 16 a 20 quilômetros de distância, respectivamente. Localizava-se no interior da Ásia Menor, a leste da cidade de Éfeso, principal porto. A Bíblia não registra que o apóstolo Paulo tenha estado em Colossos, embora a possibilidade exista devido à sua proximidade com Éfeso e Laodiceia, mas ele ficou satisfeito em saber que os cristãos de lá eram fortes em sua fé. Isso é uma alegria muito grande para um pastor, não, pastor Alci?
saber que os seus ensinos foram absorvidos e que aqueles crentes estão fiéis, absorveram aquele princípio de adorar e de exaltar ao Senhor, e não importa os ventos que virão, ele está firme porque a esperança dele não está em homens, a esperança dele está em Cristo Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Então Paulo estava alegre e feliz, porque ele sabia que aqueles irmãos estavam, firmes em Cristo Jesus, a fé deles estava fortalecida. Os colossenses ouviram as boas novas de Jesus, aparentemente através de Epáfras, colaborador de Paulo, que vive em Colossos. A igreja estava sendo ameaçada pelo legalismo judaico, por mandamentos de homens e filosofias como a adoração dos anjos, o cultivo da sabedoria e do conhecimento vazios, infundados e o gnosticismo. O apóstolo Paulo lhes falou sobre quem é Jesus e que ele está em nós. Ou seja, tudo que nós vemos hoje aí já aconteceu há algum tempo. Já passou lá atrás. Nós vimos um dia desse aí, adoração a anjos, aqui do nosso lado, pertinho. Os irmãos, assim, que estão um pouco mais tempo aqui, lembram bem. E o estrago que isso causou. Era uma coisa antiga, e alguém puxou isso lá de trás e veio aplicar aqui. Mas o Senhor é digno de louvor, de glória e exaltação, que essas heresias foram corrigidas e o nome do Senhor está sendo glorificado e exaltado. Terceiro, razões para escrever aos Colossenses. O apóstolo queria encorajar os cristãos colossenses a continuarem seguindo a Cristo Jesus, para que não fossem enganados por falsos ensinamentos ou pelas muitas ideias e práticas religiosas que chegavam na Ásia Menor naquela época. Mas o poder da prática religiosa, ou melhor, mas a carta está na centralidade de Jesus Cristo, dirigida a uma igreja que pode ter ficado confusa, quem sabe com aquelas heresias que estavam sendo ensinadas sobre sua primazia, abalada pelo ataque dos falsos mestres que ensinavam que suas festas deveriam ser guardadas, observando rituais antigos como pré-requisitos para a salvação. Mas eles estavam firmados na palavra, firmados em Cristo. Eles tinham recebido um alimento sólido, um alimento fortalecido através da administração do apóstolo Paulo. Eles davam importância exagerada às leis cerimoniais da alimentação, ensinavam a adorar anjos. O apóstolo Paulo chama esses ensinos de filosofias vãs, sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então ele orienta aqueles irmãos para não seguirem esse tipo de orientação, para estarem firmados na palavra que eles haviam recebido. A população da época era composta majoritariamente por frígios e gregos, mas cerca de 2.000 famílias judias tinham se estabelecido no distrito cerca de 200 anos antes sobre o governo de Antíoco III. Então, os detalhes do pensamento do apóstolo Paulo confrontam, não estão definidos, mas os seus demais temas, ou os temas centrais, procuram afirmar a primazia de Jesus Cristo e descrever o estilo de vida daqueles que seguem Jesus neste mundo. O apóstolo Paulo queria convencer a igreja, por isso escreveu lá no capítulo 1, versículo 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ou seja, um crente maduro, ele vai ter essas características. Ele não vai ser levado por nenhuma sutileza, por nenhuma doutrina falsa que de repente surja por aí, que quem sabe seja até interessante, mas um crente maduro, um crente que realmente tem os princípios da palavra de Deus, ele vai continuar adorando e exaltando ao Senhor nosso Deus, porque essa é a razão para a qual nós estamos aqui nesta noite, para a qual nós fomos criados para adorar e exaltar ao Senhor nosso Deus. Estamos já caminhando para o final, como diz, sua estrutura, a estrutura do livro. Colossenses inclui uma saudação e uma despedida semelhantes às das outras cartas de Paulo. A saudação, lá no capítulo 1, versículo 1 e 2, é quase idêntica à da carta de Efésios, se você puder observar, também no capítulo 1, versículo 1 e 2. Poderia ser dividido assim: saudação, orações e hino a Cristo. Paulo cumprimenta o povo de Deus em Colossos e agradece a Deus por todas as coisas boas que ouvira sobre os cristãos daquela cidade. Ora, para que eles
para que eles honrem o Senhor e permaneçam enraizados na fé em Cristo. Colossenses 1, 15 a 20 é provavelmente um hino cristão da igreja primitiva que descreve quem é Jesus e o que ele fez. Amém? A verdade sobre Cristo. Paulo lembra aos colossenses para não serem enganados por falsos mestres, que ensinavam a seguir rituais, festas ou adorar estrelas ou anjos. Olha só que coisa. Adorar estrelas e anjos. Paulo diz que estes falsos ensinamentos não têm poder sobre os seguidores de Jesus que morreram com Cristo. Diz a palavra, que nós morremos com Cristo, fomos crucificados com Ele. Ou seja, nós somos novas criaturas, feituras suas, vivendo a nova vida em Cristo. Capítulo 3, versículos de 1, 4 e também o 6. Paulo encoraja os colossenses a receberem o que significa ser ressuscitado para uma nova vida com Cristo. Esta nova vida deve influenciar o seu modo de viver como de um povo de Deus. Também inclui dicas sobre a vida familiar e o relacionamento entre escravos e senhores. E aí nós temos aqui, na parte 5, 10 razões para adorar ao Senhor Jesus na carta aos Colossenses. 10 razões. Você pode meditar em cada uma delas, pode mergulhar fundo nisso aí, que é uma preciosidade que nós temos aqui. Pelo conhecimento profundo da vontade do Senhor, é uma delas, Colossenses 1, 9 a 10. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. A letra B, pela força e perseverança no serviço do Senhor Jesus. E a C, em gratidão pela redenção e reconciliação de Cristo, pela vigilância e pela busca da fidelidade nele, podendo revestir-nos de virtudes eternas, pela abundância da palavra e pela plenitude do Espírito Santo em nossas vidas, por podermos fazer tudo com gratidão, em nome do Senhor Jesus, como nós mencionamos, que o crente, ele é agradecido. O crente realmente ele agradece pelo que já recebeu e pelo que ainda irá receber, tendo sempre um coração agradecido pela obediência e pelo medo de ansiar pela aprovação divina. Ainda adorando a Deus pelas portas abertas para o anúncio do Evangelho. Nós vimos aqui o testemunho do nosso pastor, agradecendo a Deus porque as portas estão se abrindo em alguns países da Europa. Lugares que há pouco tempo atrás não se tinha uma igreja, hoje já tem pelo menos 3, e já quem sabe a 4ª a caminho. Então, portas que estão sendo abertas. Então, nós como crentes, orando, adorando e exaltando ao Senhor, também devemos ter o coração agradecido porque o Senhor está fazendo. Ele está indo na frente, as portas, as cadeias estão caindo, as portas estão se abrindo e o povo está recebendo a palavra que transforma, a palavra de salvação. Amém? Ainda pela sabedoria para interagir com os outros. E depois nós temos títulos para adorar a Cristo em Colossenses. Aqui a lista é grande, eu não vou mencionar que vai de A quase que a V, Uma lista bastante grande, mas nós temos até Z. Temos uma lista enorme para você que de repente tem dificuldade em fazer uma oração de adoração a Deus. Aqui você tem oportunidade de orar mencionando todos esses tópicos. Pensa, são 23 letras do nosso alfabeto português, Pelo menos 23, algumas mais aí, talvez 26. Você tem todas essas características para você poder orar, fazer uma oração de adoração ao Senhor nosso Deus. Amém? Você tem a oportunidade de fazer isso, ler isso depois na sua casa. As referências bíblicas estão aí, todas alencadas a este livro que nós estamos mencionando, que é o livro de Colossenses. O pastor Davi Moreno fez um trabalho esmerado aqui, um trabalho excelente, como um bom advogado, e nós agradecemos a Deus pela vida dele. A conclusão nos diz, a maneira como o Espírito orienta o apóstolo Paulo
ao escrever a carta aos Colossenses, nos deixa uma lição gloriosa de serviço a Deus, à família e à igreja, com alegria pelo cumprimento do propósito, sem amarguras e com o anseio de adorar constantemente a Cristo enquanto almejamos as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Entretanto, lutamos continuamente, lembrando-nos de que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus e que quando Cristo aparecer, nós apareceremos com Ele em glória. Amém? Que Deus nos abençoe. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, agradecidos pela oportunidade de ministrar a Tua palavra. Ó Deus, dessa reciclagem que podemos fazer nesta noite, de um tema tão precioso, ó Pai, que é a adoração a Ti, que é o autor e o consumador da nossa fé e da nossa salvação. Nós louvamos a Ti porque Tu és soberano, Tu és santo, Tu és justo, Tu és o nosso Deus. Obrigado pela bênção da salvação, obrigado pelo perdão dos nossos pecados, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Ó Pai, pela salvação em Cristo Jesus, pela oportunidade de estar, ó Pai, na Tua presença, mais uma vez adorando e exaltando o Teu santo nome. Recebe a adoração, recebe o louvor e a gratidão da Tua igreja nesta noite. Pai, sim, oramos com ações de graças no nome precioso de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória seja dada ao Senhor nosso Deus, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor para sempre. Pastor Gabriel Gibara, fazendo a leitura para nós recolhermos os dízimos e as ofertas que trouxemos para a obra do Senhor.